Valeu, Black. E eu sei que ninguém perguntou, mas no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão pra você. Eu quero te fazer uma pergunta. Os jogos antigos são realmente melhores ou é só uma nostalgia daquele tempo? Será que é só uma nostalgia daquele tempo que você não tinha muita coisa pra fazer? Que você não tinha muita responsabilidade? Ou é realmente o jogo que era bom? Hoje eu não vim te perguntar sobre a vida, mas a gente veio falar sobre jogos, né? Então, assim, será que os jogos antigos são realmente melhores? O primeiro tópico que eu quero abordar aqui com vocês é só para situar a situação. Veja bem, os dias de hoje são um pouco diferentes, né? Hoje o tempo a gente tá meio corrido, vamos dizer assim. A gente tem milhares de informações o tempo todo e nosso cérebro tá acostumado com isso, sabe? Parece que ele não para de funcionar. Então a gente está acostumado com dopamina muito rápido e isso é por conta das redes sociais e por conta da rotina muito corrida. Então, a todo tempo você tá ali no TikTok, você tá ali rolando um vídeo no Instagram, você tá ali vendo um vídeo no YouTube, ou até mesmo falando no WhatsApp. Então, isso atrapalha um pouco, já que seu cérebro tá acostumado a estar sempre funcionando e ele nunca tá concentrado em uma coisa, sabe? Você só tá ali rolando feed, com vídeos rápidos e muitas das vezes sem profundidade, sem conteúdo no que você tá vendo. Um jogo, quando ele é feito, quando ele é pensado, quando ele é roteirizado, quando ele é programado, ele é feito para você degustar tudo aquilo. Você vê toda a história, você lê todos os filezinhos do jogo, você vê todas as cutscenes, você prestar atenção nos personagens, você realmente se lançar no universo daquele jogo. Isso quando é um jogo feito para realmente ter qualidade, né? Não tô falando de qualquer jogo, não é todos que são assim, mas a maioria dos jogos que são bem trabalhados, eles têm essa premissa de você prestar atenção e realmente se prender ao jogo. Então, quando você está acostumado com coisas rápidas e sem sentido e você não presta atenção em nada, você não consegue prestar atenção num jogo ou numa cutscene que tem, sei lá, 15 minutos, 10 minutos de cutscene para te explicar a história do jogo, por exemplo. Então você não consegue prestar atenção numa coisa dessa. Então você não consegue degustar os jogos. Um exemplo que prova isso que eu tô falando é Red Dead 2, sabe? Muita gente reclama da progressão do jogo porque o início é muito lento. Mas assim, é um dos melhores jogos já feitos. Tem um nível de detalhes absurdos, tem uma história muito boa. Mas muita gente não consegue jogar porque o início não é rápido. As pessoas querem tudo ao mesmo tempo e não conseguem esperar a trama se desenvolver e o jogo mostrar o seu real potencial, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso é que nos dias de hoje as coisas são diferentes de antigamente. Antigamente a gente era acostumado com coisas mais calmas, com coisas mais tranquilas. A nossa cabeça não tinha tanta informação, então a gente conseguia sentar na frente da tela ali da televisão, ligar ali o PlayStation 2 ou PC ou Super Nintendo, que seja, sei lá, e você conseguia prestar atenção no que você estava jogando. Você queria ver o universo daquele jogo. Você queria realmente se enfiar ali dentro daquele jogo e realmente jogar, sabe? Você sentia o jogo, você sentia medo num jogo de terror, você sentia adrenalina ali, sei lá, de ser o Kratos ou de ser o CJ no GTA, você sentia aquilo de verdade. Você não estava só jogando por jogar, você estava realmente sentindo o jogo. Então você degustava mais, sabe? Você realmente sentia a experiência que o jogo queria passar. E outro tópico e outra pergunta que eu quero fazer aqui era: antigamente as coisas eram mais fáceis, sabe? Eu não vim aqui só para falar mal da nossa geração, mas eu quero apontar uma coisa do passado também. A pergunta que eu faço: antigamente as coisas eram mais fáceis? Essa pergunta é muito interessante, sabe por quê? Porque é mais fácil você criar algo quando não tem nada criado ou você criar algo para superar algo que já foi criado. Quando a gente compara as coisas atuais com as antigas, sempre tem alguém para dizer: ah, o original era muito melhor, ou o antigo era muito melhor, sabe? Antigamente a gente não tinha nada criado ainda, vamos dizer assim. A gente não tinha jogos, milhares de jogos sendo lançados, jogos com nomes, franquias com nomes exorbitantes. Então, os jogos antigos abriram esse caminho para os jogos novos. Então qualquer coisa que lançava, de certa forma, criava-se um hype, criava-se uma febre. E hoje em dia essas febres se tornam nostalgia, sabe?
Eu não tô dizendo que os jogos eram ruins, mas eu tô dizendo que eles não precisavam se esforçar tanto para ter algo absurdamente de qualidade. Qualquer jogo que você lançasse que tivesse um mínimo ali de trabalho, você conseguiria ter uma repercussão, sabe? Até porque você não precisava superar um antecessor, você não precisava criar uma história realmente nova ou original, então não era necessário você se desdobrar tanto como hoje em dia, entende? Imagina o quanto você tem que trabalhar, o tanto que você tem que realmente estudar para você roteirizar, para você pensar ali, para você realmente fazer um jogo bom, sabe? Vamos fazer uma rápida comparação. Eu já vou fazer outra comparação maior, mas uma rápida comparação. Imagina os criadores, sei lá, do God 4 ou do God Ragnarok terem que superar os antecessores lá do PlayStation 2. É impossível. Se você perguntar para qualquer pessoa que jogaram mesmo o 1, o 2, o 3 até, que jogaram há muito tempo, perguntarem, qual você prefere? Os novos ou os antigos? A pessoa vai dizer que prefere os antigos. Eu tenho 98% de certeza que vai ser. E aí eu te pergunto, era porque os antigos eram melhores ou é um fator nostálgico de que a pessoa realmente conseguia degustar o jogo? No lance do God, eu não vou entrar tanto nesse âmbito, até porque eu não joguei o God 4 e o God Ragnarok, eu só joguei o God of War 2 no PlayStation 2, então eu não tenho tanta aptidão para dizer sobre esse ponto desses dois jogos, dessa franquia, né? Mas uma franquia que eu posso falar, vocês já sabem qual é, vocês já estão careca de saber. Eu quero comparar aqui do antigo com o novo, o R4 clássico e o R4 remake. Não é muito. Que isso? Ô, Leon. Ih, é o Resident Evil 4 Remake. Leon? É o Resident Evil 4 Remake, moleque. Então eu vou fazer essa comparação pra vocês, pra gente ter uma ideia se o antigo ou o novo, qual que é melhor realmente em termos, vamos dizer, técnicos. Eu não quero entrar aqui no tema de gráficos, nem da inteligência dos inimigos, até porque as limitações tecnológicas da época, né, não tem como. Mas na questão de gameplay da história, a gente pode fazer uma comparação, sabe? O que mais me incomoda na história do clássico é que tudo parece ser, sabe, meio viajado, entende? Sabe, uma situação que era pro Leon tá nervoso, ele não tá nervoso. Ele tá, tipo, fazendo alguma piada ou algo assim. E eu sei que isso é um traço do personagem fazer piadas. Mas isso não faz tanto sentido no enredo, né? Ainda mais na situação que ele tá passando. No way, Leon! Way. Grande parte do jogo ele tá infectado, grande parte do jogo ele tem que proteger ele, a filha do presidente, e voltar com ela com vida. Então, assim, isso não faz tanto sentido. Ele tá fazendo tanta piada, ele tá sendo tão cômico assim. E outra coisa que não faz muito sentido são algumas partes do jogo. Tipo aquela parte lá que vem uma furadeira gigante atrás do Leon e da Ashley naquela sala do castelo. Ou a parte dos lasers também, que o Leon sai pulando, girando, rodopiando lá, desviando os lasers, sabe? A parte do Salazar gigante também. Isso não faz o jogo ser ruim, mas faz o jogo não ter uma certa coerência, sabe? Como você acha que ia ser isso se fosse lançado nos dias de hoje? Talvez não ia fazer muito sentido para as pessoas. Ia parecer meio viajado, as pessoas iam dizer: o que tem essa parte no jogo, sabe? Não faz sentido. Ou se essa parte não tivesse no original e fosse adicionada no remake, o que as pessoas iriam dizer? Você acha que isso realmente é bom? Tipo, isso faz sentido? Você tá lutando contra um parasita que tá ali nos moradores da vila ou lá nos ganados do castelo, e aí do nada aparece a porra de um robô gigante indo atrás do Leon, destruindo tudo, sabe? Isso não faz muito sentido, sabe? Eu não tô falando que o original é ruim, tá? Antes que a galera já caia aqui em cima de mim brigando, mas eu não tô dizendo que ele é ruim. Mas tem coisas que não fazem muito sentido e pra mim acabam deixando a experiência um pouco estranha. Sem dizer a gameplay, né? Que é muito dura, é muito complicada de você aprender pra quem nunca jogou. Então pra aprender e pra acostumar é difícil. Isso já é um outro ponto que complica. Por exemplo, eu joguei o R4 clássico recentemente, deve ter 1 ou 2 anos, e o R4 Remake também por aí. Mas assim, quando eu entrei no jogo eu estranhei, mas eu tive a paciência pra aprender. Eu queria realmente jogar o jogo e
né, degustar o jogo pra ver como era. E eu tive essa paciência, mas tem gente que não tem. Então tem gente que não vai querer aprender a jogar. O jogo é todo duro, o jogo é bem tanquezão, bem menos do que os seus antecessores, né, o R3, o R2, que a gameplay é muito mais tanque, mas é complicado de aprender de qualquer jeito. Já no remake, as coisas mudam um pouco. A gente tem um Leon mais sério, a gente tem algumas mudanças na história e partes que foram removidas, sabe? Sabe, eu tava pensando. A gente trabalha bem junto, né? Acho que sim. Né? Quem sabe um dia eu não veria gente como você. O que você acha? Podemos proteger os Estados Unidos de ameaças? Ah, é? De qualquer forma, temos que sair daqui primeiro. Como você é sem graça. Mas tudo foi pra manter a coerência e o clima do jogo. A gameplay melhora muito e os personagens secundários têm uma profundidade muito melhor do que no original. O jogo é muito mais bem trabalhado e lapidado na história. E aí você realmente sente alguma coisa pelo personagem. 2 exemplos muito bons sobre isso é até mesmo a Ashley e o Luiz. Que na Ashley no 4 clássico ninguém gostava. Eu nunca vi alguém falando que gostava da Ashley no clássico. Mas no R4 Remake você tem mais diálogos, você conhece mais a personagem, você sente alguma coisa ali. Ela é um pouco menos inútil, né, para compensar isso. Isso também é muito bom. Mas assim, você tem mais vamos dizer, você sente alguma coisa a mais, sabe? Você fala, pô, que personagem interessante, ela tá menos chata. E até mesmo o Luiz no clássico não tem muita, sabe, ele é meio rápido as partes que você tem com ele ali. Eu não tô aqui só pra desmerecer o clássico também tem pontos muito positivos. Foi um jogo extremamente avassalador na época, ele abriu o caminho, ele foi um divisor de águas pra franquia Resident Evil, foi um divisor de águas pra diversos outros jogos, e então assim, ele serviu de inspiração para outros jogos. Então assim, é um jogo muito incrível. Mas assim, se a gente fazer uma comparação para os dias de hoje e comparar com o remake que saiu dele, a gente consegue perceber que o remake é um pouco melhor. O remake tem coisas mais coerentes. O remake ele tem uma lapidação melhor. Ele tem uma coerência melhor com histórias, com personagens e com o clima do jogo. Então assim, o remake tem seu ponto positivo. Eu já conversei com muita gente que falou que nem tocou no remake porque o clássico era muito superior e nada ia superar. Então assim, isso é algo um pouco radical, isso é algo meio extremo, sabe? Então assim, o que eu quero dizer com tudo isso? É dizer que o clássico tem o seu valor, mas o remake também tem o seu valor. Então a resposta que eu te fiz no início do vídeo é: alguns jogos eles são melhores talvez só pela nostalgia e pelo tempo que a gente vivia naquela época, sabe? Nem todos os jogos que lançam hoje são ruins e nem todos os jogos que, vamos dizer, continuam uma franquia são ruins, sabe? E em alguns pontos a gente precisa parar de ser saudosista e dar uma chance ao que é novo. Eu dei um exemplo de quando um remake acaba superando um clássico na franquia Resident. O 4 clássico, pra mim, na minha opinião, foi superado pelo R4 Remake. Ele se tornou melhor. Não mais inovador, não mais incrível. Ele não fez o alvoroço que fez o 4 clássico. Tanto que eu tenho certeza que muita gente nem jogou o 4 Remake, ou assim, nem sabe que lançou. Mas o 4 clássico, todo mundo sabe quem é o Leon, todo mundo sabe do forasteiro lá, do mercador. Todo mundo sabe, né? Todo mundo já viu isso. Então assim, mas agora, algo que o que é novo não superou o que é antigo, é o R3 Remake não superou os 3 clássicos na franquia do Resident Evil. Isso também é um outro ponto. E não só por fatores nostálgicos, mas por fatores de qualidade técnica também e de história, entende? Então, o que eu quero dizer com isso é que nem tudo que lança hoje é ruim, mas também nem tudo que é antigo é melhor. A gente precisa dar mais chance e degustar realmente os jogos do mercado e
parar de comparar com o que é antigo pra gente poder viver um tempo novo, sabe? Grande parte das coisas que são lançadas, que foram lançadas antigamente, acabam se tornando excelentes. Muita gente sente saudade por conta da nostalgia. Isso é óbvio, sabe? Você dizer que tem muitos jogos que você sente saudade, que os jogos antigos eram muito melhores, às vezes é por conta de um fator de nostalgia, não porque os jogos realmente eram melhores. Não dizendo em fatores gráficos, como eu já disse, mas em fatores técnicos, em fatores de história. Então, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero levar você a refletir com esse vídeo. Nem tudo que é antigo é melhor, mas também nem tudo que é novo é ruim, sabe? Então, é isso que eu quero dizer. Esse foi o vídeo. Espero que esse vídeo tenha te levado a pensar por um outro lado. E espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Se inscreve aí no canal, deixa um like, comenta aí pra gente discutir sobre isso. Fala um jogo que você acha muito bom, antigo, ou um jogo que você acha muito ruim, ou um jogo muito ruim que lançou recentemente, ou um jogo muito bom. Então deixa aí pra gente falar sobre. E é isso, tamo junto.